A paz de Jesus, a alegria de Maria esteja no seu coração, tudo bem? Graças a Deus. Se não inscreveu no nosso canal ainda, se inscreve, por favor. Dá um like aí, faz um comentário, compartilha, ajuda a gente a alavancar as coisas do céu, tá bom? Outro dia chegou até as minhas mãos uma reportagem onde um programa de televisão convidou um padre e um pastor para participar. Prefiro não dizer qual é o programa e nem citar o nome dos envolvidos, tá bom? Apenas um assunto lá me despertou a gravar esse assunto. Papo vai, papo vem, o assunto caminhou para a ideia de que hoje em dia muitas pessoas morrem em nome da fé. E de repente o pastor que estava participando disse que não existe mártires somente no cristianismo. Que hoje em dia no mundo todo muitas pessoas estão morrendo pelaquilo que ela acredita, mesmo que não seja Jesus Cristo. E eu achei que o comentário do pastor foi extremamente equivocado. Eu imaginei que o padre, o sacerdote que estava participando, ia, né, falar dentro da doutrina aquilo que é real, e de repente ele se equivocou, concordando com a ideia do pastor. Então, na ideia dos dois, dentro do programa, o padre e o pastor, falando sobre martírio, eles disseram que muitas pessoas morrem hoje e pessoas morrem por aquilo que elas acreditam e que os mártires não são só os mártires cristãos que a gente venera como aqueles que estão no céu, mas que hoje em dia muitas pessoas são mártires por alguma causa ou alguma coisa. Vamos colocar os pingos nos is. Primeiro nós precisamos entender o emprego, né, da palavra martírio. Tá? Por exemplo, se uma esposa está sendo oprimida em casa pelo marido, cuidando dos filhos, passando necessidades numa realidade dura, ela pode abrir a boca e dizer, gente, esse casamento para mim é um martírio. Ela pode dizer, a realidade que eu estou vivendo hoje é uma realidade de martírio. E nesse caso, o emprego da palavra martírio estaria correto. Uma pessoa que acorda cedo para trabalhar e de repente ela tem lá um patrão que machuca muito ela, seja moralmente, seja psicologicamente, e essa pessoa vai sendo ali oprimida no seu trabalho e ela diz, nossa, acordar cedo e ir trabalhar para mim tem sido um martírio, porque, nossa, esse trabalho está sendo um martírio. Nesse caso, o emprego da palavra martírio também estaria correto. Uma pessoa que tem um diagnóstico, por exemplo, de câncer, né? E que tem que fazer periódicas quimioterapia e vai sentindo dor e volta sentindo dor e depois da manhã tem de novo, ou uma pessoa que faz hemodiálise 3, 4 vezes por semana, ela pode também pregar a palavra martírio dizendo, gente, eu estou vivendo um martírio. Para mim, esse tratamento, essa consulta, esse medicamento tem sido um martírio. Nesse caso, o emprego da palavra martírio também está correto. Há um tempo atrás, aconteceu na porta de uma igreja de São Paulo, onde irmãos de ruas, moradores de ruas, foram inflamados de fogo, de álcool, morreram vários, e aí então ficou tido como o martírio daquela catedral, daquela igreja. Nesse caso, o emprego da palavra da morte desses irmãos de rua pode ser empregado a palavra martírio. Quando de repente, nesses ataques entre um país e outro, um míssil atinge uma mesquita e morre lá 100, 200 muçulmanos, podemos empregar sim a palavra. Esses muçulmanos foram martirizados. No português estaria correto. Caso uma sinagoga judaica também seja atacada por uma mesquita, pelos muçulmanos ou por qualquer outro tipo de ideologia e morre lá 60, 70, 80 judeus, como aconteceu o ano passado na Europa, alguém vai dizer, esses judeus foram mártires, martirizados. Naí o emprego da palavra martírio também está correto. Nessa empregabilidade da palavra martírio, o padre e o pastor estão certos. Então, qualquer pessoa que morre por uma causa ou que é assassinada acreditando em algo ou que está passando por alguma coisa, ele pode, então, ser considerado um mártir. Porém, os mártires que a liturgia da igreja nos convida a venerar não é esse tipo de martírio. Veja bem,
Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2473. Diz assim: o martírio é o supremo testemunho prestado à verdade da fé, designa um testemunho que vai até a morte. Então, o mártir é aquele que está morrendo em nome da sua fé cristã, em nome da igreja. Ele acredita tanto nessa doutrina, ele acredita tanto nisso que ele vai nela até a morte e não tem medo de morrer por ela. E não só pela igreja, continua aqui. O mártir dá testemunho de Cristo, morto e ressuscitado, ao qual está unido nele pela caridade. Ou seja, eu amo tanto a igreja e Cristo, né? E é claro que Cristo é o fundador da igreja, mas eu amo tanto a igreja e eu amo tanto a Cristo que por causa dessa fé eu não tenho nenhum medo de morrer pela igreja e nem morrer por Cristo. Então ele testemunha isso, testemunha, testemunha, testemunha. E se alguém colocar um revólver na cabeça dele e dizer, você renuncia à Igreja Católica Apostólica Romana? Ele diz, não. Pá! Matou. Mate. Morreu em nome da fé. Você renuncia a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? De jeito nenhum. Pá! Morreu em nome de Cristo. Então, o Catecismo da Igreja diz que os mártires que a liturgia nos convida a venerar são aqueles que morreram em nome da sua fé cristã e em nome de Cristo, ou seja, da doutrina e do fundador da igreja, né? De Cristo cabeça e Cristo corpo. Continua. Ele dá testemunho da verdade da fé e da doutrina cristã. Ele enfrenta a morte num ato de fortaleza. Então, por exemplo, se um ladrão entrar aqui agora e me matar e for embora, no emprego da palavra mártir, eu fui martirizado. Mas na liturgia da igreja eu não sou um mártir. O ladrão precisa dizer, você é Moisés Rocha? Você é pregador? Você é missionário? Você renuncia à obra que você fundou? Não. Você renuncia a Jesus como Senhor? Não. Pá, 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 pá. Então, ele me matou por causa da minha fé na doutrina da igreja e por causa da minha fé na pessoa de Jesus Cristo. Tanto é que não é todo mundo que é cristão e que morre é que é mártir. A igreja precisa proclamar, tem um proclame. Então a igreja precisa entender se essa pessoa foi morta por causa de Jesus ou da sua doutrina para proclamar que agora nós vamos venerar como mártir católico o senhor Moisés Rocha, que morreu em nome da fé e em nome de Cristo. Então, não é só ser cristão e morrer. Eu preciso morrer por causa do cristianismo. Com o maior cuidado, a igreja recolheu as lembranças. Então, a igreja recolhe as lembranças daqueles que foram até o fim para testemunhar a sua fé. E é por isso que nas atas dos mártires está escrito os arquivos com letra de sangue. E aí, o parágrafo 2474 tem aqui, de uma forma muito linda, a ata dos mártires, onde eles fazem a confissão pública. Tipo assim, pode matar mesmo, pode degolar, pode decapitar, pode atirar, pode metralhar, pode martirizar, pode mesmo. É convicto. Eu estou morrendo por Jesus Cristo e pela sua igreja. É por isso que a igreja considera que a pessoa que é, então, morta, mártir, por causa de Cristo e da igreja, ainda que ela não esteja no estado pleno de santidade, né? Embora eu ache difícil alguém topar a morte assim, se não estiver em estado de santidade, mas ela mistura o seu sangue no sangue do Cordeiro, ela lavou as suas vestes e por isso a igreja acredita que os mártires, assim como os santos, eles têm diretamente a sua vaga no céu. Já dizia São Tertuliano, a igreja se sustenta também do sangue dos mártires. Então toda vez que a gente tenta desistir, todas as vezes que a gente lembra que a igreja está sofrendo, a gente lembra dos nossos primeiros irmãos e até hoje irmãos estão morrendo por causa do testemunho da Igreja de Cristo e de Jesus Cristo, fundador da igreja. Então eu quero com muita humildade dizer que o padre e o pastor erraram equivocadamente, porque empregar a palavra mártir em qualquer tipo de morte no português é correto. Mas a liturgia da igreja, o catecismo, está nos chamando a venerar os mártires, que ela conta como martírio cristão,
aqueles que vão para o céu e são venerados porque lavaram o seu sangue no sangue de Jesus Cristo, quando deram testemunho até a morte, e a igreja atestou esse testemunho e essa morte por causa da doutrina da igreja e por causa da pessoa de Jesus Cristo. Eu não sei quando é que você vai ver esse vídeo, mas nós estamos na quaresma. E que Deus te abençoe e capacita-nos, porque assim como Cristo foi assassinado, não é? E dos 12 apóstolos, 11 também foram assassinados, o destino nosso, no fim dos tempos, é que a igreja termine da mesma forma que ela começou, com um testemunho digno do martírio cristão católico. Aí você me pergunta, então, existe mártires fora da igreja de Cristo? Não, porque a razão do martírio é o cristianismo. Deus te abençoe. Obrigado.